Cidade Michele Maciel. Eu agradeço, muito bom dia, Michele, muito bom dia a todos os ouvintes da rádio. Eu que agradeço esse espaço mais uma vez. Pois é, você que trata aí com tanta propriedade das questões relativas a imóveis, né? E a gente está ali na autoestação, muita gente, claro, já está no seu imóvel aí alugado por temporada, mas muita gente ainda está pensando, poxa, o que é que eu vou fazer no carnaval? E o aluguel por temporada pode ser uma alternativa. Quais são os cuidados que a gente precisa ter nesse tipo de relação? Ah, sim, Michele, com certeza, porque as pessoas geralmente fazem um aluguel pela primeira parte, que é essa parte do veraneio, e vem agora o carnaval, né? E aí eu sempre digo que a gente tem duas perspectivas aqui. É o cuidado pela visão do locatário, ou seja, quem está alugando, e o cuidado pela visão do locador, né? O proprietário do imóvel. Pelo locatário, vamos lá, algumas dicas. Eu diria que a principal é: veja com quem você está negociando. Hoje em dia, com internet, né? Plataformas, você não sabe com quem você está falando, você não sabe se aquele imóvel é real, se ele existe. Então, eu sempre digo assim, olha, verifica com quem você está falando, vê se é realmente proprietário ou um procurador autorizado. Se você não estiver naquele local, manda alguém ver se o imóvel é real, se ele existe, porque olha a surpresa, né? Imóvel lindo na internet. E com inteligência artificial você tira fotos de tudo quanto é lado. Muito perigoso. Muito perigoso. Se antes já era, hoje está mais. Então, a primeira dica é: se certifique com quem você está falando, se certifique se esse imóvel existe. Isso é muito importante. A segunda dica vai para os dois lados: contrato escrito. A gente tem uma mania aqui, porque é muito curto, geralmente é um mês, geralmente só aqueles 15 dias ali de carnaval. Ah, é tão curto, gente, não precisa ter contrato não, vamos só acertar aqui no WhatsApp. Faz isso não, porque isso pode gerar um grande problema. É mesmo? Seja para quem está locando. Imagine você, enquanto proprietário, você faz um contrato verbal. Como é que você vai fazer para desocupar essa pessoa do seu imóvel? Se ela disser assim, tá muito bom aqui, quero ficar mais tempo. Não, mas a gente acertou 15 dias. Não, mas vamos acertar mais tempo. Quando você tem um contrato escrito ali, você tem data de saída, você pode exigir aquela data, você pode, em último caso, judicializar, e sem contrato não tem como fazer. Não dá nem para judicializar com as mensagens quando a gente tem ali no WhatsApp, falando, você tem tal dia para entrar, tal dia para sair. Isso não serve como um acordo tácito ali entre as duas partes que possa gerar alguma ação? Serve como prova, sabe, Michele, mas não tem a força do contrato. Entendo. Porque um contrato se executa, então quando você executa o contrato, é muito rápido. Então, assim, você pede o que a gente chama de liminar, algo que vai sair em 15 dias. Quando é uma conversa de WhatsApp, um acordo verbal, vai depender de provas. Enquanto ali, vai passar um ano utilizando o imóvel daquela pessoa, né? Então, e a terceira dica é a vistoria. Tanto por quem está alocando, tanto por quem é o proprietário também. Então, verificar o que tem no imóvel, fazer ali um laudozinho, né? Auditar o que tem, para que você, na hora da saída, olha, eu estou entregando do jeito que recebi, e você, enquanto proprietário, ter certeza que você realmente está recebendo da forma que você entregou. Algumas dicas básicas, assim, bem superficiais, mas que já ajudam um pouco aí para quem está alocando. E quem é que pode fazer essa vistoria, por exemplo? Essa vistoria, ela precisa ser feita por um técnico reconhecido, ou pode ser feita pelo próprio dono do imóvel, junto com a pessoa que vai alugar? Pelo próprio dono do imóvel. O que eu recomendo é fotografar, então fotografar, documentar tudo, anexa ali aquele contratinho e manda a parte rubricar. Pronto, isso aí já salvou a dor de cabeça de muita gente. Imagina, aquele vaso caríssimo que eu quebrei. Não, esse vaso nem existia. E aí começa uma pequena discussão que pode gerar um problema. E quais são os principais problemas referentes à locação de imóvel por temporada, Michele? Por temporada, eu diria que um deles é a questão de... vamos lá. Quando você está falando de imóvel de temporada, geralmente as pessoas vão para desfrutar. Então, é interessante que você, enquanto locatário que vai alugar os imóveis, especialmente em condomínio, procure saber as regras. Porque o que acontece? Muita gente tem pet e aí não procura saber se pode levar o pet. O locador também não informa. E quando você chega no local para desfrutar, não, seu pet não pode entrar. Eita. Saber quantas pessoas podem ocupar aquele imóvel, porque assim, alguns condomínios restringem horários, por conta do barulho. Então, assim, existem algumas regras que você tem que, quando for locar, já procurar saber antecipadamente. Porque geralmente o que acontece é surpresas nessa hora aí da locação. Mas eu não sabia, eu trouxe meu pet. Não, mas não pode. Não, mas agora não dá mais, né? Então,
evitar essas surpresas, tentar se informar ao máximo quais são as regras aqui dessa locação, quantas pessoas eu posso trazer o meu pet, quais são as regras do condomínio, porque às vezes não se informa nada, você vai ali, paga e depois tem um problema. E o escritório de advocacia, ele pode ser um intermediário ali nesse processo? Sim, pode sim. Infelizmente, né, o brasileiro tem um pouco essa cultura não da prevenção, mas procurar já no problema. Mas o ideal realmente é você fazer tudo o que eu falei aqui de uma maneira, vamos dizer assim, formal, escrita, e o escritório de advocacia, ou um advogado especializado em direito imobiliário, vai salientar, é que ele vai ter aquele olharzinho um pouco mais, vamos dizer, especial para garantir os dois lados, tanto para o locador como para o locatário, porque o risco é de ambas as partes. E quando a gente fala de aluguel por temporada, de pessoas que não são brasileiras, de pessoas que estão fora do Brasil, algo que você lida também Sim. muito de perto, né? Quais são os principais gargalos que são encontrados? Interessante que é basicamente a mesma coisa do brasileiro. O estrangeiro, em sua maior parte, toma um pouco mais de cuidado, mas eu acho que nós brasileiros passamos muita confiança, nossa simpatia. Então, o estrangeiro também, porque o estrangeiro ele só precisa do CPF para alugar um imóvel. Muitos locadores nem exigem isso, só um passaporte, né? E ele está fora do Brasil. Então a gente vai entrar aqui nessa mesma linha. O ideal é que ele procure um representante legal no Brasil para o representá-lo, visitar esse imóvel, verificar as regras desse imóvel, procurar fazer esse contrato para ele. Então, assim, as regras são as mesmas. E a questão de preço de mercado. Muitas vezes, por ser estrangeiro, assim, eu percebo no meu escritório, que há uma tendência a maximizar um pouco os preços de aluguel quando se percebe que a outra parte é um estrangeiro. Então, o ideal é que esse estrangeiro também procure saber o valor do mercado desse imóvel para ver se ele não está sendo enganado em relação a esse valor. É uma dica que eu dou também, porque às vezes a gente percebe preços incompatíveis com a realidade do mercado. E quando o dono do imóvel é estrangeiro, ele pode cobrar em dólar? Não, né? Não. Assim, às vezes... Ele pode cobrar o equivalente? De acordo com a lei brasileira, todo contrato ele tem que ser feito em moeda brasileira. Agora, o que acontece de fato muitas vezes, por exemplo, eu estou muito na Praia da Pipa, então lá você vai encontrar muitos donos de imóveis que são estrangeiros e locatários que são estrangeiros. Então, entre eles ali pode haver um acerto de pagamento de moeda estrangeira, de euros, às vezes até o pagamento lá fora mesmo, né? O que não é muito bom para a questão tributária. Então, eu até indico para os meus clientes, olha, você quer pagar na sua moeda ou quer pagar lá no seu país, mas registra isso, especialmente o dono do imóvel. Quando for receber, registra isso para evitar qualquer tipo de discussão aí de fisco, né, de imposto de renda, mas em regra, vamos pagar em reais para evitar o problema, né? É muito importante. E eu falando aqui, eu estou conversando com a doutora Michele Maciel, ela que é advogada, especialista em direito imobiliário, mas que tem também largo conhecimento em muitas outras coisas, inclusive com questões de imigração, de holding. Para a gente finalizar, então, você falou de 3 dicas, né, para o aluguel, falou sobre a questão dos problemas que existem ali envolvendo os imóveis, e aí eu queria agora que você falasse assim, sobre a questão especialmente, tive problema, vou ter que judicializar, por onde eu começo? Vou para o juizado de pequenas causas, de médias causas, procuro o que fazer? Todas as dicas que eu falei vai ajudar muito nesse momento. Então, quanto mais provas você tem de início, vamos imaginar que aquela pessoa, infelizmente, não fez o contrato. Vai lá, vê todo o seu histórico de conversas ali que houve, se foi pro WhatsApp ou qualquer outra rede. Procura as fotos, tenta juntar o máximo de provas, porque assim, os problemas são variados, né? Desde o do locador que não vai conseguir que o locatário saia do imóvel, o locador que de repente recebe o imóvel avariado demais, que a caução paga no início não cobriu aquilo ali. Tem um valor de caução que é permitido ou não permitido se cobrar? Sim. O valor da caução, ele tem que ser no máximo até 3 vezes o valor do aluguel. E aí, sobre a sua pergunta, juizado especial para onde? Depende do valor do imóvel. Porque hoje em dia, especialmente, por exemplo, na Praia da Pipa, os valores estão astronômicos. Então, dependendo do imóvel, ele supera
o patamar do juizado. Né? E aí ele não consegue nem fazer sem advogado, ele teria que realmente procurar uma assistência jurídica. Então, é se munir dessas provas, seja o locatário com problema, seja o locador, juntar tudo isso. Se for uma situação mínima, ali um valor pequeno, uma situação que dá para você levar ao juizado especial, é possível. Mas dependendo da situação, da complexidade, especialmente quando é negativa de saída do imóvel, aí vai ser importante procurar um escritório para fazer isso através realmente de um processo judicial mais robusto, onde as provas podem ser melhor produzidas, tá? Mas o ideal é a gente não chegar nesse ponto, tá, Michele? Não custa nada fazer um contratinho ali pequenininho, mas que já resguarda as partes. Eu falo muito sobre isso. Eu digo, gente, vamos colocar a cultura do contrato. A gente, e isso é do brasileiro de uma maneira geral, em todas as áreas, a gente costuma fazer muitos acordos verbais. E no mundo de hoje, acordo verbal está ficando cada vez mais difícil, né? Não era como dizia minha mãe, a minha palavra, vale como é que ela dizia? A minha palavra vale mais do que papel escrito. Minha mãe, na sua época, isso realmente tinha um peso. Hoje em dia, tá mais difícil. Então, era da internet, inteligência artificial, muitos golpes. Muitos golpes. E por fim, eu vou chamar aqui a atenção para um golpe do Pix. Que é o seguinte, as pessoas, na hora da tentativa de alugar o possível, suposto locador, ele vai lhe convence, mostra as fotos, diz que o imóvel está perfeito, mas que você tem que fazer um Pix hoje. Porque senão você vai perder aquele aluguel, porque tem alguém muito interessado. E nessa ânsia de alugar o imóvel, mas e o contrato? A gente faz logo após o Pix. Nessa ânsia de alugar o imóvel, muita gente acaba fazendo um Pix. E o suposto locador, quando você nem procurou saber quem era, desaparece. Isso está acontecendo muito. Eita. Então é deixar uma atenção aqui para os nossos ouvintes. Por favor, não façam Pix adiantados na hora. Dá aquela casa pro carnaval, tá fantástica, é maravilhosa, adorei. Ok, mas procura saber quem tá negociando com você, faz o contrato e você faz o Pix, você vai curtir seu carnaval. É bem melhor, né? A minha última dúvida é, o contrato, ele precisa ser registrado em cartório? Não, ele não precisa ser registrado em cartório. O que eu recomendo é que pelo menos reconheçam as firmas, que é para dar validade aqui àquelas firmas, ou assina pelo GovBR, que também é também uma plataforma. Exato. Agora, mesmo assim, eu recentemente estive numa situação em que eu fui questionada. É uma situação muito diferente, que foi alguém chegou no imóvel, que alugou, e já estava ocupado. E aí ele falou assim pra mim, a gente conseguiu resolver na amizade, porque eram 2 igrejas e tal, mas, doutor, o que a gente faria se eu não tivesse conseguido, né, chegar ali a um acordo? Como que eu resolveria isso? Eu disse, boa pergunta. Aí é que tá, se você tivesse registrado este contrato, aí seria a dúvida final. Quem registra sempre vai ter mais força. Mas assim, eu já estou pedindo para fazer um contrato que já foge um pouco da cultura do contrato de temporada de veraneio, faz ser muito verbal. Pedir o registro do contrato é utópico, sabe, Michele? A verdade é essa. É muito difícil alguém registrar. A menos quando se tratam de realmente locações muito robustas, como a gente sabe que acontece fora do estado, aqui, né? Rio de Janeiro, Sudeste, valores assim bem astronômicos. Aí o pessoal já tem um pouquinho mais de cautela. Mas, no geral, faz o contrato, reconhece as firmas, tá tudo certo. Muito obrigada, doutora Michele Alves. Maciel. Eu tô te rebatizando, doutora Michele Maciel. Te acha no @doutora... @Michele, MYCHELLE, Maciel. Que meu pai quis complicar o meu nome, botar um Y. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Cidade. Um ótimo dia para você. A gente vai encerrando.